Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Seu AB1 está chegando mais cedo porque logo mais tem futebol na tela da Globo. Nessa terça-feira, hoje dia 17 de junho, 11 horas 33 minutos. Vamos juntos na telinha da TV Asa Branca, pelo G1, Caruaru e região e também pelo Globoplay. Para começar essa edição do AB1, a gente vai falar sobre uma operação realizada pela Polícia Federal aqui no Agreste do Estado. Essa operação investiga desvio de recursos públicos em contratos realizados entre prefeituras aqui da região, uma organização da sociedade civil e empresas privadas para o fornecimento de mão de obra terceirizada. Então, Gessé Ascioli está ao vivo para falar sobre esse assunto com a gente. Gessé, um bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. Pois é, a gente chega com essa informação dessa operação, Velatos, que fala sobre aquele crime que é velado, tem essa relação. Foram colocados à disposição da polícia 80 homens da Polícia Federal, mais 8 pessoas relacionadas à CGU, a Corregedoria Geral da União, e a Controladoria Geral da União, e a gente vai acompanhar daqui a pouquinho a fala de um dos delegados, trazendo informações mais específicas sobre esses crimes que estavam sendo realizados por essa organização. Ao todo são 16 mandados de busca e apreensão. A gente já está trazendo essas informações importantes, inclusive, sobre essa ação que acontece aqui no estado de Pernambuco. São várias prefeituras envolvidas nessa organização. A gente traz as informações agora porque, nesse momento, as informações que nós temos é que esses desvios aconteceram aí em pagamentos desde 2019 até o ano passado, na casa de 662 milhões de diversas prefeituras aqui em Pernambuco. As cidades que têm essa organização como origem, Garanhuns, Caruaru, Terezinha e Bom Conselho. Ao todo, expedidos pela 23ª Vara da Justiça Federal de Pernambuco, esses mandados. E a gente lembra que as cidades que tiveram as prefeituras envolvidas são Belém de Maria, Cabrobó, Trindade, Bom Conselho, Itaíba, Jatobá, Brejão e Águas Belas. Nós conseguimos aqui nota da Prefeitura de Bom Conselho, que informou que a operação refere-se ao período da gestão anterior, entre 2021 e 2024. A atual administração disse que adota medidas de controle e fiscalização para assegurar a eficiência em benefício da população. Portanto, a gente tem essas informações preliminares. Esses crimes investigados são de fraude de licitação, como trouxe, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas podem ultrapassar 20 anos de reclusão. O nome da operação, como disse, faz uma alusão aí à organização que trata sobre a organização fazer esse tipo de ação de forma velada. É a Operação Velatos. E a gente traz essas informações, segue acompanhando aqui da Polícia Federal de Caruaru. Daqui a pouco a gente traz mais informações a qualquer momento dentro da nossa programação. Almir. Ok, Gessé, muito obrigado. Qualquer coisa é só chamar com informações atualizadas. E olha, a Polícia Civil realizou 2 operações hoje no interior do estado, hein? Uma delas investiga crimes de lavagem de dinheiro em 4 cidades, incluindo Caruaru. Joel Almeida vai trazer os detalhes para a gente agora. Joel, um bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, um ótimo dia para todo mundo que segue com a gente aqui no AB1. Essa operação ela foi deflagrada pela Polícia Civil na manhã de hoje. Mais de 80 policiais, entre agentes, escrivães e delegados, participaram dessas ações. Ao meu lado, o delegado responsável pelas investigações, Paulo Matos. Delegado, bom dia para o senhor. Primeiro, saber o que foi que essas investigações apontaram, quais são esses crimes? Bom dia, Joel. Bom dia a todos que nos assistem. Trata-se de uma investigação na qual apura a prática de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, bem como organização criminosa na cidade de Catende. Na data de hoje foram cumpridos mandados de prisão, bem como mandados de busca e apreensão e também bloqueio de bens referente aos investigados. Além de Catende, quais outros municípios pernambucanos tiveram presos e alvos também? Além de Catende, também foi cumprido tanto mandado de prisão quanto busca e apreensão nas cidades de Recife, Barreiros e também em Caruaru. Essa investigação ela aponta também uma coisa
que a gente geralmente não vê muito, né? O crime com a política. Como é que funcionava isso? Sim, dentro dos investigados, é uma pessoa na qual exerce um cargo público, um mandato, né, eletivo de vereador na cidade, na qual demonstrou-se durante as investigações que havia um determinado papel. Foi verificado que nas contas bancárias dele, né, também a questão de patrimonial, demonstrou uma certa incompatibilidade, demonstrando a questão de ocultação desses valores, de onde eles eram oriundos, e havia também a indicação de transações bancárias com parentes de pessoas que já eram ligados ao tráfico na cidade. Muito obrigado pelas informações. Conversei com o delegado responsável pela operação, que foi deflagrada hoje de manhã. Uma delas, né, que aponta tráfico de drogas e também lavagem de dinheiro, envolvendo inclusive um político da região, um vereador do município de Catende, que não teve o nome divulgado pela polícia. A gente, claro, fica acompanhando essas investigações, esses desdobramentos e traz a qualquer momento. Almir. Ok, Joel, muito obrigado por essas informações e até já. Vamos para a redação agora. Fábio Gomes está chegando com os destaques do G1 e tem ação educativa da Polícia Rodoviária Federal aqui em Caruaru. Não é isso, Fábio? Um bom dia para você. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no AB1. É isso mesmo, Almir, essa ação é muito importante, né, justamente por estar promovendo essas medidas de segurança e também ações educativas para o trânsito, para manter o trânsito mais seguro. Essa ação, ela recebeu o nome de Carreta Cinema Rodoviário, ela vai acontecer a partir do dia 19, próxima quinta-feira, e segue até o dia 28 de junho. A Carreta Cinema, ela tem capacidade para comportar 48 pessoas por sessão. Cada sessão ela tem duração de 40 minutos e ela começa a funcionar a partir das 3 horas da tarde e segue até as 9 da noite. O veículo ele ficará estacionado no bairro Maurício de Nassau, na estação central, e possui toda a estrutura de uma sala de cinema, desde conforto também, como também algumas máquinas de pipoca, que é para estar fornecendo esse serviço gratuito para a população que tem interesse a ter acesso a essas educações. Todos os detalhes podem ser conferidos sobre essa ação na nossa página especial do São João 2025 no interior de Pernambuco. Almir. Muito bem, Fábio. No G1 também tem informações sobre o Pix automático, não é? É isso mesmo, Almir. O Pix automático, nessa nova ferramenta do Pix, do Banco Central, ele começou a valer a partir de ontem. Isso aí ainda gerou algumas dúvidas e perguntas entre a maioria da população e o G1 preparou uma reportagem falando justamente sobre isso. Essa nova ferramenta ela é uma alternativa ao débito automático tradicional e até ao cartão de crédito, que facilita aí o pagamento de contas recorrentes, como por exemplo contas de energia, de água, mensalidades e alguns tipos de assinatura. Com esse Pix automático, o usuário ele poderá autorizar a cobrança uma única vez e as contas elas serão pagas automaticamente, sem precisar repetir o processo de cada novo vencimento, que é aquele processo de escolher a chave Pix destinatária para fazer o pagamento. Empresas de todos os portes e também microempreendedores individuais, os MEIs, que desejam receber esses pagamentos via Pix automático, eles devem contratar o serviço com seu banco ou instituição financeira de preferência. É requisito que a empresa esteja ativa há mais de 6 meses, que essa é uma medida feita pelo Banco Central para evitar que as pessoas possam cair em golpes e também fraudes. Outras informações sobre como configurar o pagamento do Pix automático e como autorizar o pagamento podem ser conferidos acessando o G1, Almir. Muito bem, Fábio. Muito obrigado pelos destaques do G1 aqui no AB1. Bom trabalho para você e até amanhã. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você e até amanhã. Valeu. Agora a gente vai para o intervalo, pessoal, e na volta tem o Minha Comunidade, hein? Nós vamos voltar ao município de Bezerros, porque tem cobrança no loteamento São Rafael. Os moradores sofrem há anos com a falta de estrutura desse local. Olha aí a situação, ó. O seu AB1 começou e volta já, 11h42 agora. AB1 de volta para você, 11h44. E olha, a próxima quinta-feira é dia de Corpus Christi e aqui em Caruaru também vai ser feriado. Até o ano passado, esse feriado era trocado pelo dia de São Pedro, lembra? Então, o Gessé Ascioli está voltando ao vivo para falar sobre comércio, que pode funcionar, mas para isso tem que seguir algumas regras, algumas recomendações. Né, Gessé?
Pois é, Almi, nós temos esse feriado na próxima quinta-feira de Corpus Christi, né, uma diferença para essa questão do ano passado. Eu estou aqui com a assessora jurídica do Sindiloja, Kilma Galindo. Doutora, em relação a essas mudanças, né, a gente sabe que do ano passado para cá teve essa mudança, já que o feriado vai acontecer na próxima quinta-feira e o comércio também tem as suas modificações, mas pode funcionar determinada aí com algumas modificações que acontecem junto ao Sindiloja. Boa tarde. Boa tarde a todos. De fato, neste ano, o feriado de Corpus Christi vai ser comemorado em Caruaru. Por causa de uma lei municipal que foi publicada em novembro do ano passado e agora está em vigor. Só é feriado em Corpus Christi quando há lei municipal. O ano passado nós não tínhamos essa lei, antes da publicação, era o dia de São Pedro. Então, São Pedro este ano não será feriado em Caruaru e houve uma troca legislativa para que a lei seja agora de Corpus Christi. Por causa disso, em Caruaru, o comércio só pode abrir com autorização em convenção coletiva. No feriado de Corpus Christi, para o comércio, há uma autorização na convenção coletiva do comércio, em que as empresas que querem abrir determinada jornada de trabalho poderão autorizar a partir do comunicado que é feito ao Sindiloja de forma eletrônica, cumprindo com as exigências legais, pagando ajuda de custo aos trabalhadores, concedendo uma folga no prazo de 30 dias e cumprindo os requisitos da convenção coletiva. A gente sabe que quando existem essas mudanças, existe um prazo também aí, né, para que o comerciante, o empregador possa fazer essa solicitação junto ao Sindiloja para que possa funcionar. Exatamente, né? Nós já recebemos muitos comunicados para o comércio de Caruaru. É uma quinta-feira, então haverá uma movimentação boa no comércio de Caruaru, mas até hoje o Sindiloja está recebendo os comunicados eletronicamente, diretamente no portal eSind. Então o empresário que ainda queira autorizar a jornada de trabalho na quinta-feira ainda é possível eletronicamente, diretamente no sistema. Kilma Galindo, assessora jurídica do Sindiloja, muito obrigado pelas explicações aqui. Pois é, Almi, tá aí. Quinta-feira é feriado, mas o comércio pode sim estar funcionando de acordo com aquele ajuste que é feito junto ao Sindiloja e os empregadores, os comerciantes aqui em Caruaru. Muito bem, Gessé, muito obrigado por essas informações e até daqui a pouquinho você volta já com outras informações no AB1. Agora vamos a uma das cobranças mais antigas do Minha Comunidade, hein? Há anos, os moradores do loteamento São Rafael, em Bezerros, vêm sofrendo com a falta de estrutura, mas falta tudo. Priscila Martins está ao vivo para falar sobre esse problema que ela vem acompanhando há um tempão. Hein, Priscila? Um bom dia para você. Oi, Almi, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está aí acompanhando o AB1. Pois é, um tempão acompanhando essa questão aqui. Imagina, o pessoal comprou o terreno, né, o loteamento, e com a promessa de que em 3 anos tudo, inclusive saneamento básico, pavimentação, estaria pronto. Mas olha a situação, gente, até mais de 15 anos, tá? E olha a situação, continua do mesmo jeito que eles compraram e ainda pior, porque vem a população, acumula lixo no local inapropriado, vem a questão da vegetação que cresce. A gente vem acompanhando isso há um tempão e você vai ver essa cobrança desde o início, agora, na reportagem. Esta é Bezerros vista de cima, uma cidade interiorana, mas com a estrutura completa, funcionando. Esta é a mesma Bezerros vista de baixo. Lugar onde a falta de infraestrutura impressiona. Estamos no loteamento São Rafael, um lugar que parece ter sido esquecido. O calçamento só chegou a alguns metros da entrada do bairro e parou neste ponto. O restante dessa e de outras ruas do bairro estão assim, na terra. Lama durante a época chuvosa e poeira no resto do ano. Aqui parece faltar de tudo um pouco. Os moradores denunciam que falta desde o calçamento até a iluminação, que também não chega nas casas. Dona Mary mora no local há cerca de 10 anos. Ela diz que quase nada foi feito nesse período. Pelo menos fizesse isso aqui, botasse um asfalto, já que botar as pedras, os paralelepípedos, é tão de mais dinheiro para a prefeitura, o interior como é mais carente, então que colocasse um asfalto, passasse o trator, botasse um asfalto que não faz na BR, entendeu? Para eliminar, porque a gente às vezes não pode andar mais. Aí é lama e esgoto estourado. Sempre mais é o que tem aqui. É o problema maior daqui. O resto, não, nada mais. E à noite? A luz é regularizada, né? Porque não tem luz regularizada também. Da primeira vez que estivemos aqui até hoje, já são 12 visitas que o Minha Comunidade faz ao loteamento São Rafael, sempre mostrando os mesmos problemas. Por aqui fica até difícil andar.
Carros, motos e até bicicleta têm dificuldade de transitar pela localidade. A situação envolvendo as condições do local foram parar na justiça. Em março deste ano, recebemos novas informações sobre o processo. Da última vez que estivemos aqui, mostramos que já tinha uma decisão da justiça. Foi decidido que o loteador não tinha a obrigação de pavimentar as ruas, mas tinha sim a obrigação de regularizar o terreno para que as obras fossem realizadas. Mas a prefeitura recorreu a essa decisão e o caso segue na justiça. Enquanto não há definição sobre o processo, há mais de 15 anos, Manuel, que tinha o sonho da casa própria, vive um dilema entre a alegria de ter o imóvel e a infelicidade de sempre brigar pelo básico. Agora a gente tá esperando, né? A gente tá, que nem ela tem o marido aí para lá bem na cama. A minha esposa quebrou o pé aí, ficou 2 meses sem sair dentro de casa. E nessa agonia da gente, né? Pensando que vai ser uma coisa boa e parece que cada dia pior. E aí eu pergunto, até quando minha comunidade, né? Quando que essa situação será resolvida, é o que a comunidade espera? Vamos conversar com algumas pessoas aqui que sempre participam das reportagens e agora ao vivo. Como é o nome da senhora? Meu nome é Mary. Dona Mary, me diz o seguinte, a senhora já até caiu andando, quebrou o braço, né? Não posso operar porque meu marido é deficiente, cadeirante e é cego. E aqui a situação é essa. Muito buraco, muita lama, esgoto ali, ó, descendo na rua. A gente tem que pisar, entendeu? A iluminação péssima, porque sexta-feira para cá a gente ficou tudo com a iluminação muito fraca, sem poder ligar a geladeira, sem nada. Nem ventilador a gente não tinha como ligar. Olha aí, gente, você está entendendo que ela caiu por um problema de falta de estrutura da rua? Foi por isso que ela caiu, caminhando pela rua, né? E o senhor, como é que está se sentindo depois de todo esse tempo e até agora nada? Eu me sinto envergonhado de estar falando tanta coisa e não vejo nada. Viu? 15 anos que o senhor mora aqui? 15 anos. Era para estar pronto em 3? 3 anos. 3 anos foi o que falaram. E nós fomos na conversa dela e estamos aí sofrendo. Dela, gente, é a corretora, viu? É isso mesmo. Ela prometeu muitas coisas para nós. Manuel está aqui de prova, que ele sabe. E nós estamos sofrendo. A minha esposa quebrou o dedo esse dia. O dedo do pé. A senhora... Caminhando na rua ruim. Braço, aqui. E nós vai reclamar num canto, não tem o direito de reclamar. E aí, gente, sabe o que piora a situação? É porque a rua já não é boa. A gente está mostrando isso há um bom tempo. Quando chove, a situação fica pior. Aí vem os moradores daqui e faz aquilo ali, ó. Coloca lixo, acumula lixo no dia e no horário errado. Daí vem os animais, os cachorros, os cavalos, tudo que passa por aí. E bagunça tudo, só piora a situação para os próprios moradores. A gente chama atenção para isso também, moradores. Que dia é que passa o caminhão? Terças, quinta e sábado. Que horas? À noite. Pronto, gente, é esse o horário que tem que colocar o lixo, porque fica pior para vocês. A gente tem agora a resposta que a gente procurou a justiça, a prefeitura, na verdade, para saber quando é que essa situação será resolvida, e a gente tem uma resposta que eu vou ler para vocês agora, vai aparecer na sua tela. A gente procurou a prefeitura de Bezerros, que disse o seguinte: o desembargador relator do Tribunal de Justiça de Pernambuco não admitiu o último recurso interposto pelo loteador. Dessa forma, o processo ainda se encontra com prazo em curso, reiterando que o tribunal excluiu da condenação a obrigação de pavimentar o loteamento São Rafael, mas condenou o loteador a implantar as obras necessárias para a regularização do local. A Procuradoria do município segue acompanhando o trâmite e aguardando o trânsito em julgado do processo. A Prefeitura informa também que continua realizando serviços de limpeza urbana, manutenção de pontos de iluminação, melhoria dos acessos e vias, atendimento de saúde, entre outros, para assegurar mais qualidade de vida aos moradores do loteamento São Rafael. Por fim, a Prefeitura reforça que aguarda e confia na decisão da Justiça. Está aí a resposta da prefeitura. O danado é que a justiça não decide.
A gente está aqui para cobrar da justiça também, a justiça não decide. Enquanto tiver recurso, isso vai ficar acontecendo e os moradores sendo prejudicados porque nada é feito. Então eu quero agora pedir celeridade e justiça. Bate o martelo, o que é que tem que ser feito? Quem é que vai asfaltar isso aqui? Quem é que vai terminar essa rua aqui? E cobrar de quem tem que fazer. É isso que eles esperam. Vamos marcar então no calendário mais uma marcação, porque a gente não abandona não. Vamos continuar acompanhando, está aqui o ano, ó. Vamos voltar aqui no dia 16 de dezembro para acompanhar, para ver se finalmente a justiça decidiu alguma coisa e se cobrou daquilo que foi decidido, tá? A gente vai acompanhar, porque a gente quer ver essa rua aqui, ó. Opa, minha caneta até voa agora. Pavimentada, que é o direito, obrigada meu amor, que é o direito da população. Almi, a situação é essa, a gente tem que ser um pouquinho até mais enfática e falar desse jeito, porque o povo está sofrendo. Imagina o pessoal caindo, se machucando, porque a rua está sem estrutura e desse jeito. Aí não dá para aceitar um negócio desse não, Almi? De jeito nenhum, Priscila. Muito obrigado pelo Minha Comunidade de hoje. Que coisa, hein, pessoal? Você já pensou quantas gerações nasceram no loteamento São Rafael, cresceram e não viram mudanças? É impressionante, né? Mas o nosso compromisso junto aos moradores desse loteamento de Bezerros vai continuar. Não é possível que tantas famílias continuem sofrendo tanto por conta da falta de questões básicas. Mas a gente não perde a esperança, a gente não desiste e por isso reforça a nossa próxima visita para retomar esse assunto. Está aqui no nosso calendário da tela também, ó. Dia 16 de dezembro tem o Minha Comunidade novamente lá em Bezerros. Agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho tem outras informações sobre a operação da Polícia Federal que investiga desvio de recursos públicos aqui no interior. A gente volta já, 11h56 agora. Agora falta 1 minuto para o meio-dia e a gente volta a falar sobre a operação da Polícia Federal com a Controladoria Geral da União, que investiga desvio de recursos públicos. Gessé Ascioli está voltando ao vivo. Quais são as informações, os outros detalhes da Polícia Federal, Gessé? Pois é, Almi, eu volto a falar sobre essa operação deflagrada hoje, né, a Operação Velatos. Quem está comigo aqui é o delegado responsável pela Delegacia de Polícia Federal aqui em Caruaru, Márcio Tenório. Delegado, como foram os trabalhos dessa Operação Velatos deflagrada hoje aqui? Bom dia, a gente deflagrou a operação, é fruto de uma investigação que iniciou-se em 2021, a partir de relatórios da Controladoria Geral da União que foram encaminhados à Polícia Federal e que indicavam a possível contratação de uma organização social sem fins lucrativos por alguns municípios do estado de Pernambuco, com indícios de fraudes nesses contratos, principalmente na prestação de serviço, na subcontratação, na relação escusa entre membros da organização e membros das empresas que eram subcontratadas para prestar o serviço. E eram serviços prestados especificamente majoritariamente na área de saúde. Delegado, falando sobre essa parte da operação, tem-se o nome da empresa, não pode ser divulgado, as diligências que foram adotadas logo no início da manhã foram de sucesso? Foram, as diligências foram um sucesso, a gente alcançou o que era pretendido com essa medida, por uma questão de estratégia de investigação, decidiu-se por fazer esse pedido nesse momento ao Poder Judiciário, com a finalidade de preservar provas, de reunir documentos que estavam em poder dos investigados e trazer até a Polícia Federal para que esse material seja cotejado com o que já existe na investigação e a gente possa avançar, tanto para identificar a extensão dos danos causados, como todos os municípios que fizeram contratações com essa organização social e avaliar no futuro a participação, o envolvimento ou não de servidores públicos nesses contratos. Delegado, muito obrigado pelas informações. Esse é o delegado Márcio Tenório, responsável pela Delegacia de Polícia Federal aqui em Caruaru. A gente volta dentro da programação, claro, com qualquer outra novidade nos veículos do Grupo Asa Branca sobre essa operação deflagrada hoje aqui em Caruaru, envolvendo outros municípios também aqui de Pernambuco, Operação Velatos. Eu volto contigo, Almir. Gessé, muito obrigado pelas informações, hein? E um bom trabalho para você.
E agora a gente volta a falar com Joel Almeida, porque a Polícia Civil também realizou uma outra operação, pessoal. O objetivo? Investigar uma associação criminosa suspeita de tráfico de drogas e homicídios. Quais são as informações que você tem sobre essa operação, Joel? Oi, Almir, boa tarde para você, uma ótima tarde a todos. A gente já viu desde o início do AB1 3 operações aqui na região, Caruaru também sendo contemplada com alvos sendo buscados e medidas cautelares também. E aí, essa outra operação é do município de Santa Cruz do Capibaribe, também envolvendo o município de Brejo da Madre de Deus, agora falando de homicídios. Ao meu lado, o Igor Nogueira, delegado seccional de Santa Cruz do Capibaribe. Doutor, boa tarde para o senhor. Essa operação qualificada para combater homicídios no município, né? O que foi que foi apurado nessas investigações? Mas primeiro, por que Octopus? Bom, boa tarde. Essa é uma operação de repressão qualificada denominada Octopus, que é um termo em inglês utilizado para denominar um animal marinho, que é o polvo, conhecido por ter vários tentáculos. E esse grupo criminoso atuava em várias áreas criminosas ali da região de Santa Cruz, Brejo da Madre de Deus. Atuava tanto praticando tráfico de drogas, consequentemente homicídios e lavagem de dinheiro. Por isso temos essa dominação da operação. Essas investigações elas começaram quando e o que foi, quem foram os alvos de hoje? Bom, as operações começaram ainda em 2024. Durante esse percurso, houve várias ações, dentre elas cumprimos mandados de busca, que apreendemos mais de 1,5 kg de crack, apreendemos dinheiro enterrado em algumas residências e hoje nós conseguimos cumprir diversos mandados de prisão dos 10 expedidos pela Vara Criminal lá de Santa Cruz do Capibaribe, além de cumprir também alguns mandados de busca e apreensão. Muito obrigado pelas informações. Conversei com o delegado Igor Nogueira, que passou aqui as informações sobre a Operação Octopus, desencadeada hoje na manhã, lá em Santa Cruz do Capibaribe, em cidade vizinha também. E aí 10 mandados de busca e apreensão de prisão foram emitidos e cumpridos. Almir, eu volto com você. Joel, muito obrigado pelas informações, impressionante, hein? Uma operação da Polícia Federal, 2 da Polícia Civil. Muito obrigado, Joel, bom trabalho para você. Intervalo chegando e daqui a pouquinho tem o Me Conte Sua História, para a gente conhecer um pouquinho da trajetória do seu Felizmino, que tem 90 anos, pessoal. Na vida dele foram muitos desafios até a realização de se tornar um profissional. É daqui a pouquinho no seu AB1, 12h, 4 minutos agora. Estamos de volta, 12h, 7 minutos, e agora a gente vai para o Me Conte Sua História dessa terça-feira. A gente vai conhecer a trajetória de um dentista que teve uma infância muito simples, enfrentou muitas dificuldades, mas conseguiu se firmar como profissional. Franklin Portugal vai contar tudo para a gente. Vamos acompanhar. A vida dele tem a ver com um paraíso do nosso litoral. Só que ao tempo em que nasceu, não tinha nada de paraíso, nada que remetesse a uma vida fácil nos anos 30, pelo que se lembra. Ele é José Felizmino da Silva, de 90 anos. Pois é, 9 décadas de vida e com esse semblante de alma jovem. Felizmino nasceu e cresceu em uma comunidade de pescadores e agricultores na região de Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte. Em meio à pobreza e às limitações. Olha a casa onde cresceu, feita de palha de coqueiros. A gente não passava fome, era um sistema meu de indígena, pronto, não tinha outra coisa, tá entendendo? É o mesmo sistema. Tá entendendo? Não tinha, era tudo isolado, tá entendendo? Em 1945, chegou o primeiro caminhão que abriram uma vereda por dentro das matas, foi um espanto para a cidade, o lugar. Cidade não, o lugar. Um espanto, tá entendendo? Olhando aquele caminhão passando por dentro daquele negócio, todo mundo corria, todo mundo olhava, ficava todo mundo em 1945. E como foi viver numa casa como esta? As estacas feitas no quarto, implantada, botava as varas e botava uma esteira. Esteira é para dormir. Tá entendendo?
Não tinha luxo. Até rede já era luxo. Eu dormia na cama mesmo de esteira. Só que ele queria mais. Na adolescência, resolveu fugir para morar com um tio em Natal. Não disse nada a ninguém. Peguei um caminhão escondido debaixo de uns garajal de galinha, tinha um primo que vendia galinha em Natal. Fiquei escondido. Quando ele descobriu, ele disse: "Papa, o que danado é isso?" Eu digo: "Eu quero que você me leve na casa do meu tio." Na capital do Rio Grande do Norte, carregou cocos em carroça e começou a estudar. Fui na base naval, velho. Uma escola que era para gente pobre. Eles fizeram essa escola e acolheram a população pobre do bairro do Alecrim. Meu pai era analfabeto de pai e mãe, mas sempre dizia que tinha que aprender, porque gente que não sabe de nada era um burro. Felismino também serviu o exército. Ao mesmo tempo, começou a aprender a fazer próteses dentárias. Quando completou 18 anos, tinha direito a uma vaga gratuita no avião, um B-47 utilizado na Segunda Guerra. Destino, Rio de Janeiro, em busca de trabalho. Mas a viagem foi interrompida no Recife. Acharam que ele viajava só para curtir a folia de Momo na época. E mesmo quando eu fui para o exército, eu já era protético, já sabia, eu era iniciante em prótese dentária. E eu conheci lá em Natal um cidadão que era dentista e importava umas máquinas que vinha da Alemanha. Tá entendendo? E ele fazendo demonstração lá em Natal e eu encuquei tudinho. Aí fui para o exército. Quando terminou, a gente tinha direito a se deslocar para qualquer canto do Brasil, pelo CAN, Correio Aéreo Nacional. Como o povo do Rio Grande do Norte sempre se deslocava todo mundo para o Rio de Janeiro, que o bairro São Cristóvão no Rio é mais nordestino do que carioca, principalmente do Rio Grande do Norte. Aí eu disse: eu quero ir para o Rio. Quando chegou em Recife, ele disse: não, você tem que ficar aqui. Você quer passar o carnaval no Rio. Eu digo: puta merda, aqui? Senão você vai ficar aqui no Rio de Janeiro, aqui em Recife. Em Recife, com o aprendizado na confecção de próteses dentárias, conheceu a pessoa certa, um importador de máquinas que fazia as próteses. Trabalhou na capital de Pernambuco até conhecer um caruaruense interessado em trazer Felismino aqui para trabalhar na capital do Agreste. Foi no outro dia, eu entrei na batalha, fui procurar esse dentista e encontrei no centro de Recife, perto do Cinema São Luís. Quando chegou lá, aí ele disse: você deixou Severino? Eu disse: deixei. Disse: então aqui você vai ser meu empregado aqui. Aí eu só olhando para a máquina, eu disse: vou trabalhar nessa máquina dele. Um dentista comprou uma máquina dessa aqui em Caruaru, ninguém sabia trabalhar, e o dentista que eu trabalhava representava as máquinas. Quando chegou lá, eles disseram: não tem quem trabalhe lá. Aí o próprio dentista foi que me indicou. Tá entendendo? Esse rapaz aqui sabe lidar com ela. Aí eu vim pra cá. Em Caruaru, se estabeleceu. Estudou odontologia. Se firmou e formou família. Casou-se com Dona Maristela Barros Feitosa em 1989. Que é o lugar mais maravilhoso do mundo. É o país, eu chamo meu país de Caruaru. Eu conheço toda a Europa, já fui 3 vezes, já conheço os Estados Unidos, já fui 3 vezes, conheço a América do Sul quase toda, mas eu só digo que só tem um país maravilhoso que chama-se Caruaru. Coração aqui ficou. Tem meus filhos, coisa mais maravilhosa do mundo. E me casei aqui, fiz tudo aqui e faço ainda. E os frutos desta união? 2 filhos, 2 netos e 2 bisnetos. É representação de fidelidade ao trabalho, de querer crescer e não estacionar onde estava, não é? No interior de Natal, de fazer a diferença por onde passa. Então, hoje a gente já aproveita esses reflexos de um bom homem, né? Porque quando você se fundamenta, constrói raízes do bem, então os frutos também são do bem. E não é que sobre tudo isso não existam também as coisas que são negativas, que foram negativas, né, na sua vida como uma questão familiar. Mas que isso não se sobressaiu, a bondade
não é? Essa coragem de vencer e essa coragem de passar por cima também dessas dores. Ele representa para mim como um ponto fixo de apoio, né? de estrutura, de um bom pai, né? Que muitas vezes, até por não ter sido criado com carinho, com o carinho de chegar perto de tudo, que não consegue fazer isso, pela forma como foi criado, mas que representa naquele quilo de carne que chega no final de semana, mesmo sem precisar, mas que representa naquela grade de ovos que a gente, mesmo sem precisar, chega ali, não é? Porque a forma e a maneira como tem de ajudar, de chegar perto e de dizer que te ama, não é? Tudo isso me fez dizer que vale a pena você correr atrás dos seus sonhos, vale a pena, não é? Como eu sempre gostei de carro, né? E aí meu avô chegou com um carrão lá em casa, né? E aí ele disse, ó, você quer tudo na sua vida, então através dos estudos você consegue tudo. Então estude que você consegue. E eu realmente sou a prova viva disso, né? Então através dos estudos e principalmente a influência dele, é onde eu consegui ter sucesso na minha profissão, né? Sou muito grato a ele por isso, né? Então, realmente, com estudo e com influência para o bem, né? Para melhoria dos outros, realmente a gente sempre consegue, né? O que a gente almeja. Quem chegar até aqui para ter atendimento vai se deparar com muitas fotos como estas. São inúmeros registros que mostram essa trajetória de desbravador, de sonhador, procurando sempre o crescimento na vida. Então essas fotos são um orgulho, desde a juventude até hoje. O Dr. Felizmino nunca parou de trabalhar, são 54 anos de atividade como dentista e 76, se contar o tempo total como protético. Causa admiração sempre, um profissional de 90 anos atuando. Profissional excelente, não é a idade que vai deixar eles menos profissional do que ele já é, entendeu? A idade não afetou. Ele está melhor ainda, pode-se dizer desse jeito. Causa admiração também quando abraça diariamente a atividade física. Estes são registros do mês passado, do aniversário de 90 anos do Felizmino. Na vida, pela dedicação, encontrou a vitória. Primeiramente, ninguém nunca me ajudou. Eu fiz tudo, bebia cachaça, mas quando eu notava que estava extrapolando, tá entendendo? Eu vou estudar, tá entendendo? Nunca deixei de estudar porque estava bebendo. Toda a vida eu gostei de farrar, mas nunca deixei de estudar, tá entendendo? Eu tinha aquele objetivo de ser alguém na vida. Quando eu andava com minha mãe, que ela morreu em 1947, 48, né? Eu menino, ele dizia, minha mãe, eu vou ser doutor. Agora, não porque eu não sabia nem o que era doutor, por causa dos políticos que iam para casa do meu pai e dizia, meu pai dizia, chegou o doutor, porque era político. Eu disse que esse cabo no cavalão, eu dizia, esse cabo é doutor mesmo. Aí eu sempre dizia, eu quero ser doutor, minha mãe, quando crescer. Tá entendendo? Conhecendo este nonagenário, a frase que serve como recomendação faz muito sentido. Sorria com os dentes, com os lábios e com a alma. Alma sim, alma de vencedor. Vitória que não é prótese, é parte integrante desta história. Quantas histórias cabem em 90 anos de idade, hein? O seu Felizmino aí, ó, sabe muito bem, 90 anos de uma vida construída passo a passo, uma longa caminhada, nascida lá no Rio Grande do Norte, uma marcha cheia de desafios até chegar a Pernambuco, primeiro a capital Recife e depois a princesa do Agreste, Caruaru. Obrigado, seu Felizmino, muito obrigado por compartilhar parte dessa caminhada no Me Conte Sua História de hoje. Um grande abraço para o senhor. E amanhã tem mais uma reportagem especial do Nosso Sertão. A gente vai mostrar o artesanato da região por meio do trabalho feito pelos moradores com o couro, hein? Olha, cada peça linda. É aqui no seu AB1.
E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. A gente vai conversar com a psicóloga Lúcia Lira. Vamos falar sobre o perigo dos chamados desafios que estão presentes na internet. Um risco grande, principalmente para crianças e adolescentes. O Panorama começa às 2h na rádio que toca notícia. E assim termina o seu AB1 dessa terça-feira. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser, mais cedo de novo, hein? Às 11h30 da manhã. Um grande abraço para você e até lá. Valeu, pessoal!